Graças a Deus. É tremendo, Obrigado. meu Deus. Maravilhoso. Segundo Crônicas, capítulo 20. Moabe, Amon e Edom invadem Judá. Oração e jejum em busca de ajuda de Deus. Tudo isso aqui que eu li é o título que está na minha Bíblia. Agora, um texto bíblico que está em todas as Bíblias. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas vieram para a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar, da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Irmãos, duas situações é muito comum acontecer. Tem a situação que você está bem, está tudo certo, tudo na paz, e você recebe uma notícia que quebra as suas pernas, de outro modo falando, né? Abala as suas estruturas. Amém, igreja? Então, essa é uma situação. Está tudo bem e você ouve uma notícia que te arrebenta. E tem a situação que está tudo indo de mal a pior, e quando você pensa que não pode piorar, piora ainda mais. É ou não é, igreja? Aqui, Josafá, ele vivia em paz no teu reino. Israel passou por algumas situações que ou vivia em guerra, ou vivia sendo invadido, ou estava bem, estava em paz. Quando estava bem é porque o povo estava orando, clamando e adorando a Deus. Quando estava tendo problemas de seca, de miséria, de invasões, é porque o povo tinha se desviado de Deus, né? Então, a Bíblia deixa bem claro que todas as coisas boas que acontecem sempre são decorrentes da bênção de Deus, Deus que abençoou, né? Aí, Josafá aqui, tranquilo, adorando a Deus, fiel ao Senhor, recebe a notícia que Moabe, Amon, Edom e outras nações se unem para ir lá invadir Israel, tomar a terra, tomar a casa, escravizar os filhos, possuir as filhas, né? Quando se fala de invasão, pode pensar nas piores coisas: violência, agressão, escravidão, prostituição, mortandade, roubo, saquear, tudo de ruim, né? Então ele estava ali vivendo a vida dele, adorando, servindo ao Senhor, e de repente ele recebe essa notícia. Aí tem duas situações de pessoas também. Tem pessoas que recebem a notícia má e faz o quê? Vai para os pés de Deus. Tem a pessoa que recebe a notícia ruim e não faz nada. Ou tem a terceira ainda, que recebe a notícia ruim e já desvia de vez, né? Então, nessa noite o Senhor quer despertar a minha pessoa e a sua para nós fazermos o que é certo, independente da situação que estamos, seja já cheia de problema ou seja tranquila. No momento que recebermos a notícia ruim, a afronta, a gente tem que seguir uma ação certa, que é a ação que o rei Josafá fez. O que ele fez? Começou a orar, ele começou a jejuar. E o interessante é que ele não fez isso sozinho, ele chamava o povo, ele apregoava o povo para jejuar e orar com ele, né? Então, já está o primeiro ensinamento aqui. É muito comum você estar numa casa que tem outras pessoas que creem como você. Então, se você é crente e outros da sua casa também são crentes, você tem que fazer o quê? Chamar os da sua casa para orar com você,
Não é orar um no quarto, outro no banheiro escondido, é tudo crente dentro da mesma casa. Então, o que tem que ser feito? Junta na sala, junta na cozinha, junta na varanda e começa orando. Seja 5 minutos um dia, 10 no outro, mas tem que se unir os cristãos, crentes no mesmo teto ali, para estar orando ao Senhor. É isso, Jesus. Porque às vezes a gente é muito crente para ir orar na casa de quem pede. A gente junta, vai orar lá na casa da irmã de Meia, que pediu. Vai orar na casa do Modal, porque pediu. Mas na nossa a gente não ora, né? Então é necessário a gente, em primeiro lugar, se unir com aqueles que creem. Em segundo lugar, eu sou crente sozinho dentro da minha casa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar, mas não ficar só na minha oração. Eu tenho que falar o quê? Irmã de Meia, vem aqui em casa fazer uma oração. Eu peguei a irmã de Meia hoje, né? Então, veja lá, está sozinho como crente, chama para estar orando com você, né? Por quê? Porque realmente uma batalha não se vence sozinho. E os problemas que nós enfrentamos, boa parte deles são batalhas. Batalhas financeiras, batalhas físicas, batalhas emocionais, batalhas familiares e batalhas espirituais. Então nós temos que se unir em oração, porque ao orar existe um mover, existe um trabalhar. Ao orar, alguma coisa sempre acontece, assim como quando a gente louva. O culto começou meio devagar aqui, parecia que não ia, mas ia, e aí foi orando, foi cantando, de repente deu uma abertura da janela dos céus, todo mundo sentiu a diferença aqui dentro da casa de Deus, né? Então Josafá fez isso, começou a orar, começou a jejuar, pregou para que todo mundo se juntasse com ele para orar e buscar. Versículo 5. Aqui é a oração que ele fez. Então a gente vai ver a oração que ele fez para aprender a orar, porque a gente precisa seguir aprendendo, né? Passar roupa, só tem um jeito de passar roupa. Tem pessoa que passa roupa aí, as irmãs passam roupa, mas sempre tem um jeitinho diferente, sempre tem alguma coisinha diferente, um ferro diferente, uma dobra diferente, um produto diferente, para poder acrescentar, sim ou não? Sim. Sempre. O povo não para de inventar, o povo sempre está inventando. Daqui uns dias você vai passar roupa sem ferro. Aí vai ser bom, hein? Já estou profetizando. Já tem, mas a gente falou que essa profecia minha chegou atrasada, já inventaram. Você entende? Então, olha aí, sempre nova. E na oração, a gente pode ter 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. Não vai aprender nada? Vai, porque o Espírito Santo é mais do que esse povo criativo que veio por aí. Então vamos ver com Josafá aqui. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente. Na tua mão há força e poder, não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus, Deus nosso, não lançou tu fora os moradores da terra de diante do teu povo de Israel? Não adeste a semente de Abraão, teu amigo para sempre? Habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome e disseram: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois teu nome está nessa casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe e os da montanha de Seir, pelos quais não permitiu que passasse Israel quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para nos lançar fora da tua herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgará, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos,
porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Então aqui é uma oração que foi registrada aqui, uma oração que tem algumas características interessantes para a gente estar seguindo, né? Porque tem pessoa que ora e uns acham que faz uma oração breve, Deus já vai fazer milagre. Outros acham que ficar 1 hora orando, Deus vai fazer milagre. Outros acham que orar tem que ser gritando com voz bem alta, Deus vai fazer milagre. Outros acham que orar para Deus ouvir tem que falar em língua, que Deus vai fazer milagre. Outros acham que... Quem está entendendo aqui? Se eu vou ficar falando aqui, vai até amanhã de tantos pensamentos, de tantas ideias. Tem gente que acha que para Deus ouvir tem que orar e rodar. Outro acha que tem que orar e bater palma. Outro acha que tem que orar, rodar, bater palma e dar 2 pulos. Vocês nunca viram isso na igreja? Tem. Tem uns que parecem um helicóptero, só falta voar. Entendeu? Então, e aí, para uma pessoa que acha isso, não adianta você ir lá com a sua boca, sem a palavra, querer falar para ele, ó, menos disso, mais daquilo. Não, segue mais assim. É melhor abrir a Bíblia, certo? E tem gente que acha que não precisa orar. Só ficar quieto, né? Aí eu vou ficar ali do lado do meu Adalto, que ele ora bastante. Se cair uma gotinha da saliva dele em mim, eu já estou abençoado. Misericórdia. Olha que coisa brava, né? Tem gente assim, mano. Eu já ouvi uns testemunhos desse. Eu fui lá na matriz, eu ficava embaixo do missionário. Quem já ouviu isso aí? Eu estou falando, não estou inventando. Coisa que eu ouvi, né? Então, vamos ver aqui algumas características dessa oração que Josafá fez, né? Ele orou, e essa oração dele é muito interessante, porque tem 16 pontos, porque é o texto que eu li aqui. Amém? O primeiro ponto, ó, fala o quê? Tu és o Deus dos nossos pais. Ele começa orando e falando que Deus é Deus dos pais. Hoje em dia o filho não faz a vontade do pai nem da mãe, né? Mas outrora era obrigado a fazer a vontade do pai e da mãe. Se o pai era boiadeiro, o filho ia ser boiadeiro, não tinha para onde correr. Se era, como é que fala? Forjador de espada, ferreiro, ia ser isso. Tanto é que por conta disso a gente sabe qual é a profissão de Jesus. Qual que é a profissão de Jesus? Por que ele é carpinteiro? Porque José é carpinteiro, entende? Então, hoje é diferente, mas naquela época, ó Deus, o Senhor foi o Deus dos nossos pais. Então, por consequência, Deus dos nossos pais, eu segui o ensinamento do meu pai, né? E nos mandamentos fala o quê? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra, né? E aí eu abro um adendo para puxar para o lado espiritual. Hoje tem muito crente que não tem pai na fé. Tem muita crente que não tem pai na fé. Outrora, todo mundo tinha uma referência como homem de Deus para se consultar, se aconselhar. De repente, o pai na fé de alguém é o homem da TV. De repente, o pai na fé de alguém é a pessoa do TikTok, é a pessoa do YouTube. E aí a pessoa não tem alguém de carne e osso para ser o pai na fé dele. Mas tem que ter. Entende? Aí, ó, tu és o Deus de nossos pais. Eita Deus. Então, tudo que o Senhor passou para Abraão passou para Isaac, para Jacó, e esses foram passando de um para o outro pela tradição oral, pela pregação, pelo ensinamento, e isso chegou até mim, e eu sigo a risca, o meu povo segue a risca. Josafá é um pai na fé da nação inteira. Glória a Deus. Olha aí, não havendo sábia liderança, o povo cai, e é uma verdade, entende? Olha lá,
segundo ponto, tu és o Deus dos céus. Então, as outras nações tinham deuses, mas o Deus a qual ele estava orando não era um Deus inventado, não era um Deus de pedra, de madeira, de ouro, de prata, de alguma coisa. Era o Deus dos céus. 2, tu dominas sobre todos os reinos das nações. Ou seja, eu estou falando com alguém que eu conheço, que eu sei que não é fraco, eu sei que não é qualquer um, eu sei que o Senhor é o meu Deus, Deus dos meus pais, Deus exclusivo dessa nação, e o Senhor domina sobre todo o resto. Olha aí, orar com consciência é coisa linda, né? Tu tens toda a força e poder, ou seja, tu não é um Deus como Baal, só da chuva, só da fertilidade, tu não é o Deus só do fogo, tu não és o Deus só da água, tu não é Iemanjá. É Deus que tem toda a força e todo o poder. Por isso que eu estou falando contigo, né? Ó, versículo 5, não há ninguém que possa te resistir. Versículo 5 não, item 5. Item 6, tu é nosso Deus, tu é tudo isso e é o nosso Deus. Item 7, lançou fora os cananeus diante de Israel. 8, deu tudo isso à descendência de Abraão, teu amigo para sempre. 9, desde então a gente está habitando nessa terra. Então são os itens aqui que está na oração, né? A gente mora aqui por quê? Não foi de graça, não foi de mão beijada, não foi por acaso, a gente não tinha nada, e quem deu para nós foi o Senhor. Aleluia. Né? Ele podia falar que Abraão foi inteligentão, Jacó foi valentão, né? Foi na força do braço deles que tudo veio para nós. Não, toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor. Foi o Senhor. Item 10, edificaram um santuário, uma igreja ao teu nome. Item 11, nos disseram que se estivermos em dificuldade, nos apresentarmos diante dessa casa, na tua presença, clamando em ti nossa aflição, tu nos ouvirá e ajudará. Ou seja, uma oração dessa é uma oração de crente de verdade verdadeira. É uma oração de alguém que conhece a história, é uma oração de alguém que sabe das coisas. Não é uma oração de bebezinho, de gente irresponsável. Não é uma oração de gente que lembra que Deus existe na hora que o problema bate na porta. É uma oração de alguém que está ali em comunhão com o Senhor. Ó, vocês convivem com as pessoas da sua casa, no seu trabalho, né? Quanto mais você convive com as pessoas, mais intimidade você tem com ela, inclusive até no trabalho, né? Então é comum que uma pessoa que você tem muita convivência, você dá uma olhada para ela, ela já entende o que você quer falar. Uma levantada de sobrancelha, uma franzida de testa, uma coçada de orelha, né? Tampar a boca. Tudo que você fizer, a pessoa que convive com você já sabe. Uma palavra, sabe aquelas piadas internas? Piada interna? É uma palavra. Se eu falar para vocês aqui, deixa eu ver uma palavra aqui, titular. Vocês vão pensar mil coisas. Se eu falar titular para os alunos, eles sabem o que é. Entende? Então, quando você está em comunhão com Deus, é a mesma coisa. Então ele está conversando com Deus como alguém que ele tem propriedade, ele manja, ele entende, ele está convivendo com o Senhor. Então na hora da dificuldade ele está orando e clamando ao Senhor, né? Aí ele fala assim, ó, nossos pais ensinam a gente que quando qualquer dificuldade nós tivéssemos, era para nós vir aqui orar, né? Aí versículo 12, item 12, ele citou 11 situações e em nenhum momento ele pediu nada. Dá para perceber que ele não pediu nada? Né? Então,
gente vai falar com Deus, é mais ou menos como um carro velho que você tem que ligar, esperar ele esquentar, para depois você sair com ele para ele não morrer logo de cara, né? É mais ou menos como você vai fazer um bolo, você liga o forno primeiro e faz o quê? Deixa o forno esquentar, não tem que deixar? Tem coisa que você vai fazer que tem que chegar a 100 graus. Tem coisa que você vai fazer que tem que chegar a sei lá quantos graus. Você tem que esquentar. Então, a oração, você também tem que ter um preparo. Você tem que saber dessa situação aqui, né? Então, eu, mensageiro Nelsinho, aprendi a orar, Pai Nosso, Salmo 23, Salmo 91. E aí eu posso estar onde for, pode começar orando isso. Por quê? Porque esse é o meu tempo de esquentar. Entende? Já fui orar com irmãos de outras igrejas e eles começam orando do jeito deles lá. Aí eu vou orando, mas aí parece que aquele tempo que eu faço as 3 orações é o tempo que eu levo para poder o céu se abrir. Eu já senti alguma coisa da graça de Deus. Entende? Então, vamos lá. Agora sim, o item 12 aqui está no versículo 10 e 11. 10 e 11. Fala o que ele está querendo realmente da parte de Deus. Ó. E agora, os amonitas, moabitas, edomeus vieram para nos expulsar da nossa herança. Está contando o problema, né? Ô Senhor, estou desempregado, meu Deus, no trabalho estou tendo dificuldade, está acontecendo tal coisa, eu não pedi nada ainda, eu só estou falando o que eu estou passando. O médico disse isso, eu estou com dificuldade em tal lugar. Ó, aquele vizinho lá está querendo arrumar encrenca, está conversando com Deus, está falando já. E Deus não é bom, Deus sabe antes da gente abrir a boca, Deus já sabe, mas a gente precisa. Quem precisa disso é a gente, irmão. Esse tipo de oração que você cita versículo, que você exalta a Deus, que você lembra dos ensinamentos da palavra de Deus, é benefício para nós, para aumentar a nossa fé, irmão. Entende? Quando você vai enfrentar qualquer situação espiritual, manifesta algum espírito mal aí, se você não orou, poucos têm coragem de ir lá e falar, sai, diabo. Tem uns que falam, não, pera aí, deixa eu orar primeiro, que eu já vi. Tem uns que falam assim, misericórdia, não orei hoje. Pera aí, deixa eu me ungir, deixa eu ler um negócio da Bíblia aqui. Por quê? Porque a tua mente, a tua consciência está dizendo para você que você está fraco. Então, uma oração que vai rompendo etapas, ela faz você se agigantar, ela faz você criar confiança. Deus já sabe de tudo, mas quando você vai orando dessa forma, você ganha confiança para fazer o que tem que ser feito, né? Aleluia. Aí, ó, item 13 no versículo 12 aqui, ó. Tu não vai julgar eles? É uma pergunta. Item 14. Em nós, aí reconhece a fraqueza, ó. Em nós não há força perante essa grande multidão. Então, para Deus te abençoar, a melhor coisa é o quê? Você reconhecer que você não pode nada, que você é fraco, que você depende de Deus. Quando a Bíblia fala, os humilhados serão exaltados, é você que tem que se humilhar para Deus. Não fique esperando ninguém falar que tu não serve para nada, que tu não presta, que tu não vale, que tu é uma boca aberta, sei lá o quê. A humilhação que os outros fazem para você, faz mal para você e não te ajuda com Deus. Não fica pensando, não, eu fui humilhado, Deus vai me honrar. Você está orando para Deus te honrar? Então você vai ser mais humilhado ainda para aprender. Fica pensando que só porque você é crente, que você está sendo castigado, pisoteado por aí, que já está bom, Deus vai te honrar. Não, entre em oração como Josafá fez aqui. O povo queria humilhar Josafá, as nações queriam humilhar o povo de Deus, mas o povo de Deus fez o contrário. Eles querem me humilhar, mas nós vamos se humilhar aos pés de Deus. É diferente, né? Ó, a gente não tem força para essa grande multidão. A gente não tem força.
O item 15. Não sabemos o que faremos. Olha, além de não ter força, o pior de tudo é o quê? A gente não sabe o que vai fazer. É muito comum acontecer isso, sim ou não? Não saber se vai, se fica, se para, se espera, se grita, se gasta, se compra, se vende. A gente não sabe. Mas não sabendo, a gente tem que saber uma coisa: falar com Deus traz resultado. Falar com Deus traz resultado, né? O item 16, no versículo 13: nossos olhos estão postos em ti. Essa oração foi feita enquanto todo Judá permanecia de pé diante do Senhor e do seu templo, com suas crianças, mulheres e filhos. Amém? Glória a Deus. Então, é necessário você que tem a tua casa crente, chamar as pessoas da sua casa para estar orando. Afinal de contas, todos são crentes na tua casa. Agora, não tendo todos crentes na tua casa, é necessário o quê? Chamar quem você sabe que é de oração para estar junto com você e orar também. Agora vamos aqui no versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dá ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia, obrigada, Senhor. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor será convosco. Glória a Deus. Então, quando o problema vem, eu tenho que orar. Ao orar, eu tenho que seguir aqui um padrão de oração, porque quando eu sigo esse padrão de oração, mais eu sinto confiança na providência de Deus. Amém? Então você pode orar seguindo, por exemplo, aqui, ó, Efésios 6:10. Eu sei esse texto de cor, por isso que facilita eu orar. O crente que não decora nenhum trecho da Bíblia, ele tem dificuldade de orar. Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Deus, eu estou me fortalecendo em ti e na força do seu poder, porque eu sei que eu não tenho que lutar contra a carne. Está escrito, porque não tem que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, os espíritos imundos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que no dia da angústia vier possais ficar firme. Calçai o pé com a preparação do Evangelho da paz, cingir os lombos com a verdade. Os irmãos entendem aí o que eu estou falando? Então você ora em cima desse texto. Olha, Deus, pelo amor do Senhor, eu estou orando, estou angustiado, veio problema, eu não sei o que fazer, me ajuda a ter paz, calça os meus pés com a preparação do Evangelho da paz. Paz onde eu estiver, no meu trabalho, paz aqui dentro da minha casa, paz na hora que eu deitar meu corpo para dormir, vem da paz da minha mente, vem da paz do meu coração. Estou orando em cima do texto da Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. A pessoa que não consegue orar, dica, já mostra que não lê a Bíblia, não decora nada. Entende? É igual um pedreiro. Pedreiro, para saber que é pedreiro, ele tem que saber. Você vai fazer o quê? Eu quero construir um sobrado. Então, pelo sobrado, pelo tipo de terra, pelo lugar, é úmido, é molhado, é seco, é duro, é uma broca, é um metro, é uma sapata. Ele sabe o que ele vai fazer. Por quê? Porque ele tem experiência naquilo. Uma pessoa que não sabe orar, por quê? Porque ela não tem experiência naquilo, em nada. Deuteronômio 28. Dá para fazer uma oração em cima.
cima. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, bendito será na cidade e no campo, tudo que você colocar a tua mão vai ser abençoado, vai prosperar. Se os seus inimigos vierem contra um caminho, contra você por um caminho, por 6 caminhos fugirá de vós, tu estarás em cima, nunca embaixo será a cabeça, não será a cauda, vai emprestar e não quer nada de volta. Oh Deus, tem misericórdia, eu estou falando alguma coisa, me ajuda a me consertar na tua presença, eu quero te ouvir, quero te obedecer. Se eu estou vacilando, me mostra, ou então eu já sei no que eu vacilei, eu vou pôr minha vida em ordem. Glória a Deus. Ajuda nós aí, Jesus. Você olha em cima da palavra. Salmo primeiro: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Meu Deus, me perdoa, porque eu ouvi aquele perturbado lá do trabalho. É mesmo. Misericórdia, Jesus. Me perdoa, Senhor, que eu fiquei ouvindo aquelas piadas atrapalhadas, agora eu estou fraco, estou ruim, estou tendo dificuldade de ir para a igreja, sua palavra é verdade e eu preciso me renovar. Eu sei, o primeiro amor que eu abandonei, eu preciso me avivar no teu poder, Senhor. Olha aí. É assim que funciona. Deus é Deus. Né? Então, o Espírito de Deus veio e falou: ó, não tema, vocês não vão ter que pelejar, Deus vai pelejar por vocês, pode ir para cima que a vitória é certa. Aí acontece isso na igreja, tem pessoa que é pessimista, irmão. A pessoa ora, está pedindo para Deus agir. Deus vai agir, mas ele vai pegar a boca de alguém para trazer a palavra de vitória. Vai ou não vai? Aí Deus pega a boca de um irmão ou de uma irmã, aí a pessoa atrapalhada fala que esse dá uma raiva desse carro. Tá querendo, falando que não sabe sair para a guerra não? Esse carro não sabe de nada. Sai, diabo, da boca desse outro que está falando contra. Tomé falou a mesma coisa para Jesus. Então está na natureza da carne. A pessoa que está na carne, ela tem dificuldade de crer que Jesus está trabalhando e vai operar, irmão. Agora, quando ela está orando e está no Espírito, qualquer sinal ela acredita que é Deus. Até o sinal ruim ela crê que é Deus. Até o problema ela crê que é a mão de Deus. Que Deus está trabalhando. Mas quando está na carne, pode cair fogo, pode fazer 1000 coisas acontecer, a pessoa não acredita que é Deus. Tomé falando lá: vamos voltar para lá para morrer. Eu já fico imaginando Tomé aqui na época de Jonatas. É bom, né, brincar com os personagens da Bíblia. Pegar o Tomé lá do Novo Testamento, trazer ele para o velho aqui, né? O Espírito de Deus pega o profeta, aí Tomé: Jonatas, tu é doido, rapaz? O cara falou que Deus vai abençoar a gente, para não temer, que a gente não vai pelejar, mas tem que ir para lá. Por que Deus não dá vitória sem a gente ter que ir lá? Deus trabalha não é do jeito que você pensa, não é do jeito que eu penso. Deus trabalha quebrando a regra da matemática. Na matemática, 1 mais 1 é 2. Na matemática de Deus, 2 menos 2 é 10. Deus está aqui para quebrar a regra. Glória a Deus. Mas versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, todo Judá, os moradores de Jerusalém, se lançaram perante o Senhor adorando. Levantaram os levitas, os filhos do Coatita e dos Coraitas, para louvar o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Josafá exorta Judá, versículo 20: pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa e saíram, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estarei seguro, crede nos seus profetas e prosperarei. Então, o Josafá, cheio do Espírito Santo, provavelmente percebeu um movimento de incredulidade ali no meio do povo. Vamos louvar. Quando está louvando, não está falando besteira. Quando está louvando, está ouvindo
acreditem nos seus profetas e vocês vão prosperar. Glória a Deus. Ou seja, hoje, se alguém fala para você, Deus vai dar vitória, você não vê nada, a chance de você falar, amém, tá bom, ir embora e continuar vivendo sem a bênção é muito grande. Naquela época é a mesma coisa. Só que um homem falou que Deus ia acabar com todas as nações que iam invadir lá. Você acha que o povo acreditou fácil? A primeira reação do homem é duvidar. A primeira reação é descrer. Qualquer pessoa que vai começar um negócio, que vai estudar, que vai entrar numa faculdade, que quer fazer alguma coisa diferente, quem está do teu lado pode não falar, mas a primeira reação é: vamos ver se vai vingar mesmo. Meu Deus, irmão. O sangue de Jesus tem poder. Quando eu falei que ia ser mensageiro, era novinho. Quando é novinho, o povo não tem filtro, né? Em vez de falar, vai que Deus vai ser com você, mensageiro, Nelsinho, eu falo, você é perturbado, você vai cair rapidinho. Então quer dizer, se eu ouvisse eles, já era, né? Mas aqui, José falou, vamos louvar, pega os cantores, vamos embora, né? Versículo 22. E ao tempo em que começaram com o júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe e os da montanha de Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Glória a Deus. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram uns com os outros a destruir-se. Entretanto chegou Judá, a atalaia do deserto, olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e ninguém escapou. Vieram Josafá, o seu povo, e vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, acharam neles fazenda, cadáver em abundância, assim como vasos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais, e 3 dias saquearam o despojo porque era muito. Deus podia dar vitória sem eles ter que ir para o campo de batalha? Sim ou não? Sim, sim. Mas se eles não fossem lá, eles iam pegar as riquezas? Então, quando Deus fala, não cabe a mim questionar. Quando Deus fala, não cabe a ninguém querer entender o processo de Deus. Deus falou, fica com o que Deus falou, fica quietinho, ainda que você não creia, né? Vamos pegar aqui Pedro. Pedro, ele acreditou que ele ia fazer uma pesca maravilhosa. Não acreditou coisa nenhuma, ele tinha ficado uma noite inteira lá, jogando rede, não pegou nada. Jesus sobe ali e fala, vai lá comer. Ele obedeceu, mas ele queria ir para a cama descansar. Então, não fica falando, não estou com vontade, eu não senti vontade. É lógico, você nunca vai sentir vontade de fazer a vontade de Deus se você estiver sem a graça do Senhor. Mas se você não sentir vontade e ouvir a palavra e fazer mesmo sem ter vontade, você vai ver o milagre do Senhor acontecer. Pedro chega a falar assim, Senhor, trabalhei a noite toda, não apanhei nada, mas porque o Senhor está falando, eu vou jogar a rede. Ou seja, ele queria jogar a rede, irmão. Ele devia estar pensando, meu Deus, eu vou jogar aí, vai sujar, já tinha lavado, vai enroscar, vai me dar trabalho, mas eu vou agradar a Jesus, agrada mesmo Jesus, que você vai ver o milagre de Deus acontecer na tua vida. Jogou e foi a maior pescaria da vida dele. Então, nós que estamos aqui ouvindo essa palavra, o Espírito de Deus quer mudar o nosso cativeiro, quer mudar a nossa sorte. O Espírito de Deus quer mudar a nossa sorte. Então, a gente precisa orar com inteligência, irmão. Orar com inteligência. Faça orações na tua casa primeiro de tudo, pedindo perdão ao Senhor. Vou fazer uma oração, uma semana de oração pedindo perdão. Fazer mais uma semana de oração agora, pedindo a graça de Deus. Eu sei o que eu quero, eu sei dos problemas que eu preciso, mas eu preciso ser transformado primeiro para Deus me dar a vitória que eu preciso. Senhor, eu vou fazer mais uma semana para Tu limpar minha mente, meus olhos, meus ouvidos, meu coração, tirar toda perturbação, todo espírito de julgamento, de crítica, de passado que está em mim, meu Deus, me liberta disso tudo. Aí sim, agora eu vou orar, meu Deus, para o Senhor me encher mais e me dar vitória naquilo que eu preciso.
é a continuidade que o céu vai se abrir. Põe a mão no seu coração, fazer uma oração de 1 minuto. Domingo nós estamos aqui para a glória de Deus. Sábado de manhã, que hora que é a consagração? Das 8 às 10. Das 8 às 10, domingo, 18 horas estaremos aqui. Terça que vem, mais um culto poderoso de oração. Então, quem vier para os cultos vai estar recebendo palavra de fé, palavra de poder, vai sair daqui transformado pelo poder da glória do Senhor. Meu Deus Todo-Poderoso, nessa hora, obrigado. Eu de cada irmão que nesse feriado saiu da tua casa, podia estar descansando, se preparando para amanhã, mas veio para cá, orou, ouviu a palavra e agora está orando. Nós estamos orando, meu Deus, obrigado, Senhor. Nos dá graça, ora mais, para mais, para se mover com a palavra. Vem com a mente, limpa os olhos, os corações. Vem abençoar o seu filho, a sua filha, para se libertar de tristeza, se libertar de mágoa, se libertar de conhecimento inteiro e fraca, que bebe, tem que adorar, esse é o teu poder. Visita cada dessa irmã, cada dessa irmã, visita o lado de cada um, meu Deus, visita o lado de cada uma, abençoa o marido, abençoa o filho, o neto, abençoa os meus queridos, abençoa os meus queridos, a enfermidade, esse problema, esse mundo, toda a malignidade, salva o marido que não é crente, a esposa que não é crente, salva o filho, salva a filha, entra com o teu poder, entra com a tua glória, opera, meu Senhor, quebra a porta, não sei o que, destrói toda a incredulidade, destrói toda a maldição, toda a obra de tua vitória, toda a maldição, sai, em nome de Jesus. Aplica a palavra de Deus na tua vida e você vai ver os milagres do Senhor. Ó, você trabalha muito para conquistar. Conforme você aplicar a palavra de Deus na tua vida, você vai dar um passo, o negócio chega para você. Você vai pensar, Deus vai entregar na tua mão. Você vai lembrar que tem que fazer, alguém já fez porque Deus encaminhou. É assim que vai acontecer. Nesta peleja não tereis que pelejar. O Senhor vai fazer tudo para você.